pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus. A situação em que Daniel e seus amigos estavam nem sempre é como nós queremos. Algo que nós tentamos conquistar por conta própria, uma atitude sua, uma força de vontade sua. No caso deles, eles foram levados cativos para a Babilônia. E muitas vezes a gente, na nossa vida, passa por situações que nós não queremos. Porque eles não foram por vontade própria. E existem situações que você é colocado em um lugar para fazer uma certa atividade. Não é que você não queira executá-la, mas não foi a sua vontade que te levou a fazer isso. E no caso deles, mesmo sendo levados cativos, como o pastor falou, eles foram escolhidos para servir o rei. Eles foram escolhidos para um lugar de honra. Primeiro eles seriam treinados, mas depois eles teriam um lugar de honra. E o que é mais interessante aqui, nesse versículo que eu li, é que Daniel decide não fazer aquilo que os outros acharam o máximo. Porque comer a comida que o rei comia, o que há de melhor, o que havia de melhor na Babilônia, e beber do vinho que o rei bebia, ou seja, o melhor tipo de vinho. E existem situações em que nós, jovens, que temos uma cabeça maravilhosamente assim, que a gente imagina muitas coisas, a gente quer conquistar muitas coisas, e você é colocado em uma situação. Seus pais têm que mudar de cidade, você vai mudar de cidade, você é obrigado a trocar de emprego, alguma situação que não foi você que quis que acontecesse, mas foi levado na sua vida. E naquele lugar, você como servo de Deus tem que se mostrar diferente. Mas o inimigo traz uma camuflagem para que você não perceba que ele quer desviar você dos caminhos de Deus. E no caso deles era assim. Eles, os 4, eram da tribo de Judá. Quem lembra o nome deles? Daniel, Ananias, Israel. E aí? Aí, cadê? Vocês conhecem mais? Olha o CD. Vocês conhecem mais pelos nomes babilônicos, que é? E agora, sem ser o pastor Neymar, nem a Ana, nem o Fernando e nem o pastor Reinaldo, vocês sabem os nomes babilônicos dos 3. E qual era o nome babilônico de Daniel? Todo mundo só conhece o nome de Daniel. E o nome babilônico de Daniel? Belsazar. Aí uma deputada que não olhando. Pastor. Glória a Deus. E Daniel entendeu que em qualquer situação em que ele estiver, ele tem que tomar uma atitude correta. E na nossa vida, existem coisas que nos influenciam em tudo que nós fazemos. A primeira é o livre-arbítrio. Todos nós aqui sabemos que Deus nos deu a oportunidade, a possibilidade de governar nossas próprias vidas. Você decide, como o pastor falou, se você vai levantar quando o despertador tocar, se você vai comer na hora certa, se você vai para o culto ou não, você decide. Depois disso, eu pesquisei no dicionário o significado. Existe a inteligência, que é o conhecimento que você tem que te leva a tomar determinadas atitudes. No dicionário, o significado de inteligência é conjunto de todas as faculdades ou capacidade intelectuais, a memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. E a segunda, que o pastor colocou como atitude, eu pesquisei vontade, no caso, força de vontade, que é faculdade comum ou capacidade ao homem e aos outros animais, pelo qual o espírito se inclina a uma ação. Mas nós, servos de Deus, sabemos que os animais não têm espírito, eles têm alma. Então, no nosso caso, a gente pode dizer que a alma se inclina a uma ação. O que a gente está querendo dizer com isso? Você tem de Deus a oportunidade de conhecer, de estudar, de conhecer diversas coisas, diversos lugares. E isso te leva a ter um caráter, molda o seu caráter. E com isso você tem atitude
estar na Casa Branca. Quantos já ouviram falar na Casa Branca aí? Já ouviu falar? Não é a Casa Branca que aqui é uma Casa Branca, né? Mas a Casa Branca que eu estou falando é aquela mesmo, dos Estados Unidos. Se você fosse um escolhido para estar lá como estagiário, para estudar, para realmente receber só para estudar, com a promessa de, se você for bem nos estudos, você ser um dos governantes, um dos governadores, ministro, chefe de Estado, como é que seria a sua atitude? Como é que seria a sua reação? O que você teria que fazer urgentemente? Como é que seria a sua atitude? Agora eu quero trazer isso, querido, do lado espiritual. O Senhor te convocou para estar trabalhando ainda aqui nessa terra, para você ser o grande governante sobre essa terra, porque a Bíblia diz que Deus te escolheu para dominar sobre essa terra, e Deus quer que você aprenda isso. Deus quer que você aprenda a ter intimidade com Ele, ainda jovem. Deus quer que você aprenda a ter intimidade com Ele, porque só assim você vai ter sabedoria para governar sobre essa terra. Alguém tem que dominar sobre essa terra, que esse alguém seja você. Amém? Você pode dizer amém por isso? Você está entendendo isso, querido? Deus te escolheu para dominar, Deus te capacitou para dominar, Deus te derramou uma unção de sabedoria, e muitas vezes nós temos pegado essa unção e guardado e escondido. Daniel fez isso? Não. Daniel rejeitou e aprender? Não. Hã? Daniel empurrou. Daniel poderia fazer o quê, querido? Não vou e não vou. Não adianta que eu não vou. Pode me matar. Ele ia, alguém arrastar ele ia morrer, mas não ia. Ou então eu vou chegar lá. Rapaz, eu vou ser só mais um. Se eu tirar a média, tá bom demais. Posso fazer o que eu quiser. Qual que é a média para passar? 5, estou tranquilo. Vou estudar 5, passando em 5. Quantas vezes você está fazendo isso na sala de aula? A média do colégio é 6. Você estuda para tirar 6 e fica no 6 e está bom demais. Ainda chega dando graças a Deus e fica. Passei. O que é? Uma vez eu ouvi de um cidadão, deixei ele assim: rapaz, quem é que reprova nesse colégio? Esse colégio aí é o mais fraco que existe na face da terra. Qualquer um passa. Daniel foi levado, mas ele não voltou atrás. Ele tomou uma atitude. A primeira atitude que Daniel tomou foi o quê? Que nós acabamos de ler no versículo 8 do capítulo 1. O que é? O que aconteceu com Daniel? Ele determinou, ele tomou uma atitude de não se contaminar com as iguarias do rei. Aleluia, Deus! Primeira atitude sua para ser um cidadão do céu, para ser um que vai dominar sobre essa terra. Deus te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Bate o pé aí, querido, bate o pé aí. Deus te deu poder para pisar sobre essa terra. Deus te deu poder, autoridade, te deu unção. Você vai pisar na cabeça do diabo e ele vai ter que te obedecer. Mas ele vai obedecer a quem? Um qualquer? Um que tira a média? Um pouquinho abaixo da média? Tem recuperação? Que dia que é a recuperação? Pega a prova para fazer, minha esposa é professora. Quando ela entrega a prova, o aluno já pergunta: que dia que vai ser a recuperação? 4.9 passa por aproximação. Entendeu? Ah não, professora, você não me deu 2 pontos. 2 décimos. 2 pontos. Aí chega o outro ainda brigando e fala: e eu que precisei só de meio ponto. A senhora vai ser ruim assim, professora. A senhora não vai me dar meio ponto. Média 5, o cara tira 4,5. Por quê? É o momento da decisão na tua vida. Deus quer prosperar a tua vida. Deus quer trazer para você o sobrenatural dele. Mas é necessário você tomar uma atitude. É necessário você colocar no teu coração e falar: eu não vou me contaminar. Eu não vou ser como mais um nessa terra. Eu vou receber de Deus autoridade para dominar. Aleluia! Quem tem dominado?
dominado? Você ou a tua vontade? As tuas emoções. Quem tem dominado? É a tua razão ou as tuas emoções? Mas eu gostaria tanto disso. Não, isso aí não é para mim, não me convém. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito, tudo eu posso. Sim ou não? Se eu estou sobre essa terra, tudo eu posso. Deus chegou para Adão e Eva e falou o quê? Olha, casal lindo,